Olha, o governo federal está avaliando que a aprovação, inclusive, da venda dos Correios, isso pode acabar turbinando novos programas sociais. Para falar sobre essa expectativa da disputa pela estatal, gentilmente nos atende o secretário de Desestatização, Desinvestimento e Mercado do Ministério da Economia, Diogo Macorde. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Como vai? Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É um prazer poder participar do Jornal da Manhã novamente. Muito obrigado. Secretário, essa semana nós teremos muita discussão em relação ao substituto do Bolsa Família, a questão dos precatórios. Eu pergunto, a venda de estatais, como os Correios, pode ajudar a turbinar esses programas sociais do governo? O que isso é decisivo para os rumos do governo a partir de agora? Olha, Tiago, a gente precisa lembrar que as empresas estatais e todo o patrimônio que o governo federal administra é um patrimônio de 210 milhões de brasileiros, né? Então, a ideia do ministro Guedes desde o início foi como garantir que esse patrimônio, que é da população brasileira, efetivamente chegue até a população brasileira. Infelizmente, o que a gente viu ao longo das últimas décadas foi a privatização unilateral dessas empresas, onde determinado grupo, ou político, né, ou de interesse daquela estatal, tomou conta daquela empresa. Então, eles se tornaram donos, efetivamente, daquela empresa. Então, a partir do momento que você cria um mecanismo que garante que os dividendos daquela empresa possam ser encaminhados diretamente à população, né, ou que aquela parcela de privatização possa ser efetivamente canalizada para o bem-estar social, você garante que efetivamente os 210 milhões de brasileiros que pagaram por aquelas empresas terão acesso àqueles recursos. Então, isso sim, né, é o melhor mecanismo social possível, né? Secretário, na sequência, a pergunta de Cristina Grêmio. Cristina. Bom dia, secretário. Prazer conversar com o senhor. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que vai funcionar, porque a gente ouviu meio por cima na semana passada que eventualmente seria fatiado o pacote de privatização, que teria prazos para funcionários terem estabilidade no emprego. Quais são as regras que já estão claras e que já estão estabelecidas? Olha, Cristina, bom dia. As regras ainda serão anunciadas, tá? Então, a gente ainda está em fase final de elaboração do funcionamento desse mecanismo. O que eu tenho trabalhado muito é para garantir o avanço dessas privatizações, porque independente de como esse recurso vai ser usado, né, é importante que exista no primeiro momento recursos. E a gente sabe que esses são processos bastante demorados. Então, usando como exemplo o caso dos Correios, nós tivemos na semana passada a aprovação pela Câmara, inclusive por ampla maioria, 286 votos a favor contra 173 contra, autorizando a privatização dos Correios. É evidente que isso ainda vai passar pelo Senado, né? Havendo alteração, volta para a Câmara. A gente ainda precisa concluir os estudos. A segunda fase de evaluation está em curso, né, pelo time contratado pelo BNDES. Então, tudo isso demora um pouco. Então, eu vou deixar, né, o time político decidir efetivamente como isso avança, né, esse novo programa, e da parte aqui da Secretaria, a gente trabalha para garantir que essas privatizações ocorram da melhor maneira possível para maximizar o resultado para a população. Secretário Diogo, agora a Amanda Klein faz a próxima pergunta. Você, Amanda? Secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã. Secretário, a Associação dos Profissionais dos Correios, né, ao contrário de outros projetos de privatização, alega que esse dos Correios especificamente vai na contramão do restante do mundo, que os 20 maiores países do mundo não têm um serviço de Correios privado. Eles alegam também que há riscos para a universalização dos serviços e que as tarifas podem subir. Quero saber como o senhor responde a essas questões. Olha, Amanda, bom dia para você também. Essa questão dos 20 maiores países, infelizmente, é mentira, né? A gente tem países que são tidos como referência global em logística, né, em serviços de distribuição de encomendas, como a Alemanha, como o Japão, como a Inglaterra, com serviços postais privatizados. Então, existe uma grande exceção, que são os Estados Unidos, que eles sempre trazem, né, mas a USPS tem uma série de ineficiências com prejuízos bilionários acumulados, né, por uma questão específica lá dos Estados Unidos. Eles decidiram manter essa estatal, porém não em regime de monopólio. Então, você tem outras empresas gigantes, como é o caso de FedEx, né, UPS,
e DHL atuando nos Estados Unidos em livre competição contra a USPS. Então, é um caso muito específico. Mas no mundo, a gente observa que esse sim é o caminho. No caso da Alemanha, que é um modelo bastante interessante, era uma empresa estatal, foi privatizada. Hoje o governo federal tem menos de 20% da DHL, do que virou a DHL, e é uma empresa que tomou conta do mundo, numa eficiência enorme, inclusive com uma geração de emprego muito maior do que tinha na época que ela era estatal. Então, esse é o tipo de exemplo que a gente tem que buscar. Zé Maria? Secretário, eu atribuo aí a abertura desse processo ao PSDB, né? No governo do ex-presidente Fernando Henrique se privatizou setores que a gente nunca imaginava que funcionaria, como, por exemplo, o sistema de telefonia, de comunicação, né? Mas eu queria saber o seguinte, por que é tão difícil assim privatizar? Existem áreas óbvias que não deveriam estar nas mãos dos estados. Eu me lembro lá em Minas tem hotel, agência de turismo, frigorífico, tudo estatal em Minas, isso foi vendido. Por que é tão difícil assim fazer a privatização e quantas estatais existem hoje no Brasil? Olha, Zé Maria, são formas de pensar, né? Até pouco tempo atrás, o governo achava que sem a participação do governo, o investimento simplesmente não viria. Então, quando você observa que mesmo empresas privadas que haviam sido privatizadas na década de 90, como você bem colocou, acabaram recebendo novos aportes públicos, né? E, em certo momento, quase que foram reestatizadas. Então, a gente não pode esquecer o caso da Vale, né? Onde, em determinado momento, um governo anterior decidiu achar que a Vale, que havia sido privatizada em 1997, né, deveria trocar o seu comando. E o que eles fizeram foi usar uma série de participações minoritárias em fundos de pensão de empresas públicas, com o BNDES-Par, que foram comprando participações minoritárias que, quando somadas, quando a gente percebeu, o governo já tinha o controle de novo daquela estatal e eles acabaram mudando o presidente da Vale do Rio Doce. Então, é uma coisa que não pode ser esquecida. A nossa forma de pensar é diferente, tanto que essas ações da Vale do Rio Doce e do BNDES-Par foram totalmente vendidas ao longo dos últimos anos. Então, de janeiro de 2019 até hoje, nós já desinvestimos mais de 220 bilhões de reais. É o caso, por exemplo, da BR Distribuidora, né, que teve a última tranche agora recente também. Então, a forma de pensar é diferente. Tá? No nosso governo, o investimento privado, o mercado de capitais, pela primeira vez superou o investimento ou a dívida pública que era oferecida pelos bancos públicos. Ou seja, hoje, né, as debêntures que você tem, o mercado de capitais conseguiu finalmente tomar conta ali dessa dívida privada, né, mostrando que sempre houve espaço. O que acontecia era um movimento que nós chamamos de crowding out. Eram os bancos públicos tomando conta de todo o espaço e, com isso, não deixando que o setor privado entrasse. Agora é o contrário. Agora é o setor público abrindo espaço para que o setor privado possa efetivamente ser o protagonista. Porque quando você tem skin in the game, quando você coloca dinheiro do investidor na mesa, ele teme perder aquele dinheiro e ele faz uma gestão muito mais eficiente daquele recurso. Ao passo que, quando é dinheiro público, sempre sobra conta para a viúva. Então, por isso que é tão difícil você privatizar. Primeiro, por uma forma de pensar diferente. E segundo, porque uma vez que você tem aquele dinheiro, entre aspas, de ninguém em cima da mesa, é muito mais fácil para aquele grupo de amigos, para aquele grupo que sempre beneficiou dessa forma de pensar antiga, porque não é o dinheiro dele que está na mesa. E quando você joga com o dinheiro dos outros, é bem mais fácil. Secretário, o leilão dos Correios deve acontecer apenas no ano que vem. O senhor teria uma estimativa de por quanto a estatal deve ser vendida e de qual forma deve ser utilizado o dinheiro arrecadado? Adriana, ainda não, tá? A gente ainda está em fase final, né, de uma etapa que se chama due diligence, que é uma etapa fundamental para que a gente faça o valuation dessa empresa. E aí sim a gente tenha com precisão qual o valor que vai ser colocado no edital. Lembrando que esse valor ainda precisa ser homologado pelo Tribunal de Contas. Então, ainda é um pouco cedo para a gente falar em valores, até porque é uma empresa grande, é uma empresa complexa, né? Pode ser que existam alguns esqueletos no armário que a gente vai precisar expor. Então, é importante que esse trabalho seja feito com muito cuidado. Então, por isso que nesse momento a gente ainda não pode falar em valores. Secretário Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados do Ministério da Economia, Diogo Macorde, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza, boa semana, bom trabalho, até a próxima. Obrigado a todos, bom dia.